estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Dando agora continuidade, na unidade 2 do livro de vocês, vai sair na página 47, ok? Do livro de Geografia, com a temática Sociedade Urbano-Industrial, Recursos Naturais e Fontes de Energia, ok, pessoal? Então, a aula de hoje ela vai ser referente aos percursos, Não sei se vocês já perceberam, mas no livro de vocês ele é dividido em percursos. Tem a unidade, que é o capítulo, mas dentro do capítulo tem vários percursos, Então a gente vai trabalhar dois percursos hoje, o 5 e o 6. Ok, gente? Então vamos falar de urbanização, de um mundo urbano, de cidades, e a gente vai aprender mais um pouquinho sobre essas temáticas. Lembrando que semana passada a gente fez uma provinha online, fechando a unidade 1, globalização, e agora a gente inicia a unidade 2, vai ter 2 semanas de atividade, e na terceira, outra provinha online, fechando a unidade 2 e fechando o segundo bimestre. Como eu expliquei para vocês na aula do Google Meet, aqueles que estavam presentes, eu expliquei a forma da pontuação, tudo direitinho como é que ia ser. Mas qualquer dúvida, se por acaso você não pôde participar e tiver alguma dúvida sobre isso, pode entrar em contato, diretamente pelo WhatsApp, no privado, pode tirar que eu estou para esclarecer qualquer dúvida. Ok, gente? Então vamos lá. Temática mundo urbano, Geografia para os nonos anos. Então veja só, pessoal. Estamos falando do processo de urbanização. O que seria o processo de urbanização, Urbanização, na verdade, é o processo onde ocorre um aumento do número de pessoas vivendo em cidades em relação à quantidade de pessoas que vivem no mundo rural. Eu trouxe essa foto aí para vocês para ficar claro. Tem aí uma foto dividida, tem a foto de uma cidade grande e tem a foto de uma zona rural embaixo. Então, exatamente o processo de urbanização é esse. É quando a quantidade de pessoas que passam a residir nas cidades é maior do que na zona rural. Hoje, praticamente no mundo inteiro, a população urbana, ela é maior do que a população rural. Já houve tempos históricos que era ao contrário, que existiam bem mais pessoas na zona rural do que na zona urbana. Só que hoje é o inverso. Hoje, grande parte das pessoas vivem nas cidades. E isso gera várias consequências, vários impactos, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre essa aglomeração de pessoas vivendo na cidade, o que é que isso causa, quais são os seus reflexos, ok? Um dos primeiros reflexos, pessoal, são, como eu já falei, as aglomerações, A grande quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar. Eu trouxe essa imagem, que ela também vai estar disponível para vocês na página 49 do livro de vocês, que é um mapa, que o título dele é assim: Aglomerações urbanas mais populosas do mundo, em milhões de habitantes. 2025, ou seja, é uma previsão para o ano de 2025. Nós estamos atualmente em 2020, estamos próximos de finalizar o ano de 2020. E essa previsão para o ano de 2025, Então aí o mapa, ele retrata em milhões de habitantes. Vejam que no Brasil existe uma grande cidade, que é São Paulo. São Paulo tem uma estimativa de, no ano de 2025, ela ter 21,4 milhões de habitantes, apenas em uma cidade. Para a gente ter noção do que é isso, Nós que somos de Águas Belas, interiorzinho de Pernambuco, nossa cidade aí tem, no último censo, do IBGE, que é aquela contagem de pessoas, Águas Belas tinha 42 mil pessoas. Lembrando que essas 42 mil era zona urbana e zona rural. Se a gente fosse pegar só a zona urbana, eu acho que deu aproximadamente metade, aí deu 20, 25, 22 mil pessoas. Tem o dado no IBGE, depois até vou pegar para mostrar para vocês. Ou seja, nossa cidadezinha que hoje está entre 40 e 50 mil, vai ter o novo censo do IBGE, tem mais ou menos metade desse público, ou seja, mais ou menos 20 a 25 mil pessoas morando na cidade de Águas Belas. 1000. E aí nós temos na cidade de São Paulo, que eu não estou falando do estado, lembre-se disso, viu, pessoal? Eu estou falando da cidade de São Paulo, que é a capital. Ela tem 21,4 milhões de habitantes. Ok, gente? Então, pessoal, assim, é muita gente. Muita, muita, muita mesmo. E aí é onde surgem também vários problemas, que a gente também vai tratar um pouquinho à frente. Fora São Paulo, que a gente está falando do Brasil, a gente tem aí Cidade do México, que é a capital do México, com 21 milhões. Nova York, com 20,7 milhões.
E nós temos ali na Ásia, né? Deixa eu até circundar aqui para vocês, mais especificamente no Japão, que é a capital do Japão aqui, ó. Deixa eu colocar uma setinha para ficar melhor para vocês verem. Botando a corzinha aqui vermelha aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Então, aqui a gente tá vendo Tóquio, certo? Tóquio no Japão. A perspectiva, né, para 2025 é que Tóquio tenha 36,4 milhões de habitantes, né, apenas em uma cidade. A previsão para 2025 é essa. Então, seria a cidade, dentro aí no mapa que a gente está vendo, com mais habitantes no mundo, né? Tóquio, capital do Japão. E aí a gente imagina, poxa, uma cidade com tanta gente assim, ela vai ter muitos problemas, né? É o que a gente vê. Geralmente quando a gente ouve falar em violência, em problema com saúde, com infraestrutura de educação, de saneamento básico, de favelas, geralmente a gente ouve falar em grandes cidades, né? Grandes cidades sofrem com esses problemas. Por quê? Porque a gente mais. É difícil ter uma estrutura organizada para acolher tanta gente, né, de forma satisfatória, com uma boa qualidade de vida, certo? Então, essa grande quantidade de pessoas, ela influencia nessa qualidade de vida, nesses recursos que precisam ser utilizados. Ó, 21,4 milhões. Imagina quantas toneladas de alimentos são necessárias para alimentar essas pessoas, por dia, por semana, por mês, né? Então, existe todo um estudo. A geografia, inclusive, tem uma área que é chamada de Geografia da População, que estuda essa área, porque assim é bem complexo, né? Quanto mais gente, mais problemas e quais são as soluções, como solucionar esses problemas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Um dos motivos que acontece essa grande aglomeração de pessoas é o êxodo rural, né? Eu acho que vocês já estudaram isso, mas a gente vai relembrar que é exatamente essa migração, é as pessoas que saem da zona rural, como eu falei no começo, e vão procurar a cidade. Eu achei essa imagem, achei interessante os quadrinhos, que diz assim: o senhor é o pai da família, né? Saindo aí, dá a entender que é no Nordeste, pelo clima seco, com uma vegetação ali espinhosa, né? De característica da caatinga, solzão. E aí ele com a família, ele diz assim no quadrinho: rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. E aí tem um ônibus, né? Que dá a entender que eles vão entrar nesse ônibus para ir para São Paulo. Então, o título é Êxodo Rural e Inchaço das Cidades. Há alguns anos atrás, né, e acontece até hoje, mas especificamente na década de 80, houve uma grande migração, né, principalmente no Brasil, falando especificamente do Brasil, do Nordeste brasileiro para o Sudeste, aquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, porque começou-se ali um processo de avanço das indústrias, né, que necessitava de mão de obra para trabalhar, construção também, a própria construção de São Paulo, muitos nordestinos foram quem construíram os prédios que a gente vê hoje, né, na construção civil. Ao mesmo tempo que a seca começou a se intensificar, começou a faltar trabalho para as pessoas do campo, do rural, né? Além da seca, grandes proprietários começaram a botar a mão nas terras e as pessoas começaram a ficar sem terra. O maquinário começou a substituir também as pessoas no campo. Então, esses fatores fizeram com que as pessoas começassem a ir buscar uma vida melhor, porque não estava muito boa aqui no Nordeste, nas grandes cidades. E aí começa a inchar, né? Vocês veem que muitas pessoas, elas iam, mas não tinham onde ficar, não tinham parentes, então era onde ocupavam um terreno irregular, né? Construíam um barraco ali de madeira para morar. Foi aí as origens também das grandes favelas que tem de São Paulo hoje, certo? Então a gente já fica entendendo um pouquinho essa problemática das cidades. Por que tem cidades tão grandes com tantas pessoas morando, com favelas, né? Então tem um pouco essa origem. Hoje já acontece um processo contrário. Por quê? Hoje as condições do Nordeste melhoraram um pouco. Houve um investimento melhor dos governos, né, para ajudar essas pessoas do campo, essas pessoas nordestinas. Houve também algumas indústrias que chegaram na nossa região Nordeste e muitas pessoas que tinham ido embora, elas retornaram para suas casas. Mas ainda
existe uma aglomeração muito grande, a diferença é gritante, como eu falei para vocês. São Paulo com previsão para 21,4 bilhões de habitantes em 2025 e nossa cidadezinha com 40 e poucos mil, 50 mil habitantes. É uma diferença exorbitante, né? E reflete na economia, na vida das pessoas. E aí, pessoal, como eu falei, vamos dar um exemplo como a cidade de São Paulo, 21,4 mil habitantes. Eles precisam do subsídio para sobreviver. Eles precisam de saúde, precisam de educação, precisam de segurança, precisam de saneamento básico e precisam de água potável e precisam de alimento. Né? Uma das principais coisas para a gente sobreviver é o alimento. E para alimentar 21,4 milhões de habitantes, não são poucos, né, os alimentos. Então, o papel da agropecuária, que é exatamente onde é produzido nosso alimento, tudo que nós consumimos hoje, ele é de origem animal e vegetal, né? A carne, o ovo, o leite, o feijão, o arroz, tudo isso ele vem da agropecuária, né? Então essa tecnologia ela teve que aumentar. Se antigamente, vejam que interessante, antigamente quando as pessoas moravam mais na zona rural, não precisava ter tanto alimento produzido nas indústrias, né? na agropecuária. Por quê? Porque as próprias famílias que moravam no rural, elas produziam seu alimento. Elas não precisavam comprar em supermercado. Grande parte do que elas consumiam era plantado em sua própria propriedade. Elas criavam seus animais também, que também serviam para alimento, galinhas, porcos, né, bodes, cabras, bois, que também se tira da criação das vacas, também se tira o leite. Então essas famílias que viviam no rural, elas conseguiam se sustentar. E não precisava ter uma produção tão grande como a gente tem hoje. As grandes produções, os grandes maquinários, né? As grandes latifúndios, onde eles plantam soja, milho em grande quantidade, tanto para o Brasil como para exportar. Por que hoje exige-se tanto, né, da tecnologia na agropecuária? Porque como as pessoas foram morar nos grandes centros urbanos, elas não estão mais plantando, né? Dificilmente alguém que mora na cidade, ela vai ter espaço dentro do seu terreno da sua casa para ela fazer uma plantação de feijão, uma plantação de macaxeira, por exemplo. Ela não vai. E às vezes mesmo que tenha, ela não planta, porque ela trabalha em outras coisas e ela não tem tempo para isso. Então a indústria, né, o governo, as agropecuárias, as grandes empresas precisam aumentar a quantidade de alimentos plantados para alimentar essa população. Vejam aquilo que eu falei para vocês, o geografia estuda o equilíbrio. Antes, quando existia muita gente na zona rural, não precisava se produzir tanto, porque a própria família produzia para o consumo dela. E o que sobrava, ela trocava em outra coisa, ela vendia e se sustentava. Hoje, quanto mais gente a gente tiver na cidade, mais o campo precisa produzir para nos alimentar. Então vejam aí a problemática. E aí, pessoal, entre os commodities, né? Eu coloquei aqui especificamente os commodities brasileiros. O que são os commodities? São exatamente essas grandes produções de produtos agropecuários. Aqui a gente tem o exemplo do café, do trigo, né? Do petróleo, da soja e do milho. Esses produtos, pessoal, eles são produzidos em larga escala no Brasil, são plantados em grandes latifúndios, grandes porções de terras, para alimentarem o mercado interno, né, que é os próprios brasileiros, e para exportar para os outros países, Esse produto ele serve como matéria-prima na maioria das vezes. Eu vou dar o exemplo do trigo, por exemplo. Pelo trigo, ele não é o produto final, mas através da farinha do trigo é feito o bolo, é feito o pão, é feito o macarrão. Então ele é um produto matéria-prima. Os commodities geralmente eles são baseados em matéria-prima. O petróleo, como vocês veem aí na tela, ele especificamente não é usado, mas o petróleo exportado ele serve para diversos tipos de combustíveis. A gasolina é baseada no petróleo, o óleo diesel também vem do petróleo, certo? O plástico, vejam, tudo que a gente vê de plástico hoje, ele é de origem do petróleo. O plástico ele é feito a partir do petróleo. Então vejam, é matéria-prima. Os países, geralmente os países subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil, eles têm sua economia principalmente pautada nas commodities, que são esse tipo de exportação. O Brasil não tem uma indústria avançada para exportar produtos industrializados. Esse é um defeito do Brasil. O produto industrializado é mais caro, ele gera mais renda para o Brasil. O produto de commodity, como é matéria-prima, ele é vendido mais barato.
E aí, às vezes, o país fica na mão do preço dos commodities. Se os preços estiver bom para ele vender para fora, o país fica bem economicamente. Se o preço estiver muito baixo, o país fica mal economicamente, porque ele não tem uma indústria desenvolvida. Já os países desenvolvidos que compram esses commodities, eles pegam, transformam, industrializam e vendem às vezes para o próprio Brasil produto muito mais caro. Entende? Então as commodities são exatamente essas matérias-primas, né, que são produzidas no campo, agropecuária, e vendidas para fora, né, na maioria dos casos exportadas. E aí um desafio para o Brasil é conseguir melhorar o seu setor industrial para que consiga exportar também produtos industriais e não fique dependendo só dos commodities, certo? Vamos lá, pessoal. E aí outra coisa, desigualdade mundial de acesso aos alimentos, né? A gente acabou de falar que a tecnologia teve que avançar para poder produzir mais alimentos, né? Hoje existe um grande maquinário no campo que não existia antigamente. Esse maquinário também tomou o emprego das pessoas do campo, é por isso que também muitas pessoas tiveram que ir para a cidade, porque umas máquinas daquelas que colhe e planta e colhe muito rápido, ela substitui centenas de trabalhadores, né, do campo. Então esses trabalhadores eles precisam arrumar emprego na cidade, aí acabam enchendo mais ainda as cidades. Houve avanço também na tecnologia de sementes transgênicas, né, que eles mudam a genética da semente para ela produzir mais, para ela ser resistente a pragas. Então a tecnologia também avançou nesse ponto. Antigamente se plantava e poderia dar uma praga e matar toda a lavoura que foi plantada. Hoje eles fazem ali a semente geneticamente modificada, que ela é resistente à seca, ela é resistente à praga, né? Então a tecnologia avançou. E aí a gente pergunta, se tem essa tecnologia tão avançada para produzir alimentos, por que ainda existe desigualdade mundial de acesso aos alimentos? Ou seja, por que tantas pessoas ainda passam fome, né, no mundo inteiro e outras têm demais sobrando? Né? É uma dúvida que nos surge. E o livro de vocês vem trazendo de forma interessante esse ponto de vista, né? Então, assim, ele nos traz alguns pontos explicando por que mesmo nessa produção ainda existe a desigualdade alimentar. Existem lugares, principalmente no continente africano, no continente asiático, alguns países, que as crianças, as famílias, elas passam muita fome, elas não têm acesso a uma alimentação de qualidade. E aí, quais seriam os motivos, né? Um dos motivos está no livro de vocês, certo? Eu estou trazendo aqui. As guerras e os conflitos internos em países que, inclusive, dificultam ou impedem que a ajuda humanitária e alimentos cheguem ao seu destino. Infelizmente, existem países que vivem em guerra interna, em guerra civil, e às vezes, quando algum órgão internacional ou algum país quer ajudar, quer mandar alimentos, esses chefes dos conflitos, das guerras, eles não querem que entre esse alimento, porque eles não querem a paz. Eles pensam em vencer o conflito e às vezes aquele alimento vai atrapalhar os objetivos dele, né? Salvar as pessoas do alimento não vai atingir o objetivo deles, então às vezes eles impedem. Infelizmente esse é um dos motivos que existe a fome ainda no mundo. Segundo, o desperdício de alimentos, desde o transporte até o consumo, pelas famílias, pelos restaurantes, pelas lanchonetes, que poderiam alimentar aqueles que não têm possibilidade de adquiri-los. Infelizmente acontece, pessoal. E às vezes acontece até na nossa própria casa. Se a gente for refletir, nossos pais fazem a feira, às vezes compra fruta, compra banana, compra laranja, compra maçã, compra feijão, compra arroz. E se a gente for olhar direitinho, às vezes a gente joga a banana fora porque ela estraga, fica preta e ninguém come. A maçã, o próprio alimento a gente bota no prato e não come tudo, joga fora. Então, enquanto a gente está fazendo isso, tem pessoas que não têm alimentação no mundo. Infelizmente é muito triste e ele nos leva a refletir, a dar mais valor ao alimento, a não desperdiçar, né? Outro motivo, as mudanças climáticas que afetam a produção da agropecuária em determinadas áreas, comprometendo o abastecimento de alimentos, né? Então, alguns estudiosos dizem que essas mudanças de clima ela está afetando também nessa questão da alimentação. Por quê? Tem lugares no mundo que dependem muito da agricultura, da alimentação. E essa mudança climática está deixando descontrolada os plantios deles, né? Por exemplo, eles têm a época do ano de plantar. Só que naquela época sempre chovia para poder a lavoura dar. E com a mudança climática não está chovendo mais naquele período. Então eles perdem aquilo que eles plantaram. E o que eles plantaram é o que eles iriam comer. Se não der, eles logicamente passam fome, porque não deu aquele alimento. Então outro motivo seria as mudanças climáticas.
Outro motivo, pessoal, é a substituição de produtos alimentares in natura pelos industrializados, que geralmente, ao ficarem mais caros, limitam sua compra pelas pessoas mais pobres. Como eu disse, antigamente, quando todo mundo vivia no rural, todo mundo produzia na própria terra, criava seus próprios animais e se alimentava dali. Hoje, essa substituição do alimento natural pelo alimento industrializado, ela faz com que só compre o alimento industrializado quem tem dinheiro. É necessário eu ter o dinheiro para ir ao supermercado e fazer a minha feira. Se eu não tiver dinheiro, eu nem tenho onde plantar, nem tenho onde colher, né? E não tenho como comprar. Então esse é outro motivo que muitas pessoas também passam fome. A substituição da agricultura de produtores alimentares pela agricultura comercial de exportação, como vimos anteriormente. Então, como eu disse a vocês, esses commodities, às vezes essas terras gigantescas que são utilizadas para a plantação dos commodities, elas não são utilizadas muitas vezes para alimentar o nosso próprio povo, do nosso próprio país. Ela é utilizada para o país ganhar dinheiro exportando e vendendo para fora. Então, às vezes, a gente se preocupa em fazer lucro, em plantar para enviar para fora, mas não alimentamos a própria população dentro do próprio país. Infelizmente, acontece isso. Certo? Então, são um dos motivos, pessoal, quando vocês se derem. Por que muita gente passa fome no mundo? Esses são alguns motivos, existem mais, mas são alguns dos principais motivos pelos quais ainda existe fome no planeta. Ok? E aí, pessoal, o livro de vocês também traz uma coisa interessante, que é a agricultura urbana. Eu achei bem legal, né? Já para sanar essa deficiência de alimentação que existe em muitos lugares do mundo, em alguns lugares, dentro de cidades mesmo, a comunidade, as pessoas, elas estão se juntando para pegar terrenos abandonados, lugares que estão ali sem uso e fazer hortas comunitárias, plantar coisas que sirvam ali para a sociedade, chamada agricultura urbana, certo? Então vem dando certo em alguns lugares onde eles estão fazendo e vale a iniciativa, né? Tá usando um espaço que não estava sendo utilizado para nada dentro da cidade, usam esse espaço, essa terra que está livre para plantar, e esse alimento que sai, ele vai ajudar pessoas aí que precisam, ou ser vendido mais barato, né? Ou ser compartilhado entre aqueles que estão plantando. Então é uma ideia dentro das grandes cidades hoje, é uma ideia que ela pode ser utilizada. Ok, gente? Então é isso. Trabalhamos aqui o percurso 1 e 2. Vocês vão fazer a leitura direitinho, viu, pessoal? Da página 46, que é o início da unidade, até a página 57. Ok? E aí, assistindo o vídeo e fazendo a leitura dessas páginas, vocês irão fazer essa atividade e enviar lá no Google Sala de Aula, né? Ou digitando no comentário particular, ou fazendo no caderno e tirando foto, vocês já sabem. São só apenas 3 questões. Explica por que ocorre o processo de urbanização. Desculpem, ficou errado aqui, eu vou fazer uma observação lá na hora que eu digitar na atividade. Globalização foi na semana passada. Explica por que ocorre o processo de urbanização, ok? Segundo, explica o que é o êxodo rural e por que ele acontece. E terceiro, o que são commodities. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.